são um sinal de que nós estamos fazendo a coisa correta, estamos indo para o alvo correto. As perseguições também é um sinal de que nós estamos indo em posição, em locomoção, à posição correta que Deus quer. Eu te convido essa noite a abrir comigo a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 1, no versículo 17. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme você for achando, eu peço a gentileza, se você pode se colocar de pé. Romanos capítulo 1, versículo 17. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. Quem achou, diz amém. Quem não achou, diz EBD. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: as boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele. O que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Vamos ler o final? O justo viverá pela fé. Senta aí dando glória a Deus e aleluia. Essa semana eu estava conversando com Deus e a gente começa a indagar algumas coisas. Presta atenção aqui bem em mim. E ali naquele diálogo com o Senhor, eu comecei a falar com Ele. Aquelas conversas doidas. Não sei que você já teve essa conversa doida. Você está na rua, você começa a falar com Deus. Só que você não fala no pensamento, você acaba falando na boca. Parece que está falando com alguém. Aí você pensa, está ficando maluco mesmo. É velho ou maluco? De dois uma, né? Que nós vai ficando velho, vai ficando maluco. Não é verdade, seu Leonel? O cara vai falando sozinho, vai falando com Deus, vai falando coisa que, eita, ninguém entende. Às vezes o povo pergunta: pastor, está tudo bem? É por causa de quê? Que o senhor está falando sozinho. Não, é coisa que estou fazendo uns cálculos aqui, estou pensando nos negócios, é porque a mente está muito acelerada. A idade vai nos dando esses privilégios. E eu conversando com Deus em casa, Deus me deu essa palavra. Eu estava pensativo e comecei a conversar com Deus a respeito de algumas coisas. Eu estava com uma blusa preta e tinha um símbolo nela. E em volta dela estava escrito: o justo viverá pela fé. E eu ali conversando com Deus justamente a respeito dessa situação. Eu falei: Deus, as coisas estão muito difíceis. Quando você vê de um ângulo humano, você fala: é impossível, Deus. Os cálculos não batem. Quem trabalha na parte administrativa faz o cálculo exato. Não faz cálculo pensando no sobrenatural, faz cálculo pensando na realidade. Porque o natural, ele foge da realidade. Então muitas das vezes a gente tem que sair da realidade e viver o sobrenatural do Senhor, para que as coisas aconteçam na nossa vida de forma diferente. Mas ali naquele momento eu estava com Deus, eu estava tão preso na realidade que eu comecei a falar com Deus. Falei: Deus, não vai dar, não tem condições, nós estamos nos esforçando. Faz dias que eu não durmo bem, faz dias que o pastor Diogo não dorme bem, faz dias que nós estamos passando por essa luta. E Senhor, não tem condição, nós não vamos conseguir. Então eu estava ali dessa forma falando com Deus, falando sozinho com Deus ali, eu e Deus. E Ele falou: olha para baixo. E eu vesti essa blusa. Quando eu olhei, estava escrito na blusa: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E então os olhos dão aquela lameada, né? Os olhos ficam meio daquela lacrimejada, que você ouve Deus falando com você e você achando que aquilo é impossível, coisa na sua vida ou situações na sua vida é impossível, a ponto de você achar que não vai conseguir, que não é capaz, ou que não tem força o suficiente para ir. Então Deus, Ele vem e dá esse choque de realidade e diz: o justo viverá pela fé. Acredita no Deus que você serve e na justiça que Ele aplica. Agora Deus vem comigo. E eu perguntei: Senhor, são quem é justo? Quem são os justos? Quando você pega um homem justo, você pega um homem que ele é um cara honesto,
tem uma correlação com a honestidade. É uma pessoa que talvez esteja aqui, eu e o pastor Leonel, e nós corrêssemos atrás de algo, e quando nós vencêssemos, o pastor Leonel não estivesse presente, e somente eu estar presente na hora da recompensa. E quando a recompensa chega, o pastor Leonel não está, só eu estou. E então aplica-se a justiça. Qual é a justiça? Se trabalhamos juntos, tem que ser dividido meio a meio. Então ali vai ser aplicada a justiça, a honestidade. Vai ser ali aplicada a justiça quando ninguém vê, quando ninguém sabe. Você é justo. Você é justo com Deus, você é justo consigo mesmo, você é justo com o Evangelho, você é justo com a palavra. Aí eu falei: Senhor, quem é o justo? Ele falou: justo é aquele que vive a minha palavra sem tirar nem pôr. Justo é aquele que aos olhos ou fora dos olhos do pastor é o mesmo homem. Justo é aquele que aos olhos ou fora dos olhos do evangelista é o mesmo homem. Justo é a mulher e o homem que entra dentro de casa e permanece fiel à palavra e não precisa de ninguém à espreita o tempo todo, observando se ele vai fazer o certo ou errado. Eu aplico a justiça. Eu sou justo porque eu vivo na justiça. A retidão é como um colar ao meu pescoço. Ele permanece continuamente. Eu olho no espelho e ele está lá. Eu não preciso de fiscalizadores, eu não preciso de ninguém para mostrar que eu sou um homem justo. Eu pago as minhas contas, eu pago as minhas dívidas, eu sou honesto, eu sirvo a Deus dentro e fora da igreja. Eu vivo o evangelho genuíno dentro do meu trabalho, fora do meu trabalho. Quando eu estou sozinho, eu sou o mesmo homem que quando sou acompanhado. Eu não mudo com a situação não me faz variar. Isso é justiça. Isso é um homem justo. Existe uma profundidade na justiça. Eu não posso ser diferente de quem eu sou fora e na presença. E eu conversando com Deus, Deus falou: por isso meu povo precisa ser justo, porque todo justo ele vive pela fé. Agora o termo viver vem de dia a dia. Eu vivo todos os dias pela fé. Ele está dizendo: o meu estilo de vida é pela fé. Eu creio em Deus. Deus é palpável, igreja? Você pode tocar em Deus? Deus é Espírito. E Jesus sentado naquele poço para ser um exemplo melhor, junto com a mulher samaritana, e ela perguntava: Senhor, aonde se deve adorar? Ela queria botar um ponto fixo na adoração. Ela queria um ambiente de adoração. Aí Jesus olhou para ela e falou assim: está chegando um tempo, e esse tempo está próximo, em que não se adorará a Deus nem nesse monte e nem naquele, porque Deus é Espírito, e é necessário que os que adorem, o adorem em Espírito e em verdade. Em Espírito e em verdade. Aí entra a justiça, porque você não tem um lugar fixo para adorar. Se eu não tenho um lugar fixo, eu tenho que ser um adorador por excelência. Eu tenho que ser um adorador por excelência. Eu tenho que ser justo 24 horas por dia. Olha para mim aqui. Justo 24 horas por dia. E viver pela fé. E andar pela fé. E caminhar pela fé. Pastor, onde você quer chegar? É que o justo vive desta forma. Não existe atalho para o justo. Não existe atalho para aquele que vive a retidão do Senhor. Eu não posso viver um evangelho aqui e outro colar. O evangelho ele não muda. O evangelho ele não muda, independente da situação, independente das suas lutas. O evangelho permanece o mesmo.
Independente da localização geográfica, o evangelho permanece o mesmo. Independente se você trocou de empresa, se você está em empresa, ele é a mesma coisa. Se você está em um relacionamento, se você está em outro relacionamento, é o mesmo evangelho. Ele não muda. Eu vivo. O justo está dizendo: viverá. Para onde eu for, aonde eu estiver, eu viverei esse evangelho como justo. Agora ele vai continuar: o justo viverá pela fé. E agora o termo fé, quando eu comecei a falar com Deus, e a conversa ela vai melhorando, né? O diálogo, conforme Deus vai respondendo, você vai melhorando o seu diálogo. E eu falando com Deus: Deus, a fé, Ele falou, é o fim e fundamento, filho, as coisas que não se vê, mas tem certeza que vai acontecer, pastor. Sabe o que é um fundamento? Quando você pega uma casa, a primeira coisa que se lança é o fundamento. Só que para eu lançar um fundamento, eu preciso cavar os poços. E dependendo da estrutura do poço, essa também será a estrutura do fundamento. Se eu cavo uma sapata de 1 por 1, será uma estrutura. Se eu cavo uma sapata de 1,5 por 1,5, será outra estrutura. Se eu cavo de 2 por 2, será outra estrutura. Agora, ele está dizendo que a fé é o fim e fundamento. A fé é uma construção que começa onde ninguém vê. A fé é uma construção que começa onde ninguém consegue ver. A fé começa nos fundamentos. A fé começa no cavar os poços. Pastor, e como eu caço um poço? É para cima ou para baixo que eu cavo? Para onde que cava poço? Quando eu cavo um poço, eu vou para onde? Quanto mais eu cavo, mais eu? Quanto mais eu cavo, mais eu desço. Essa é a fé. A fé, quanto mais você cava, mais você desce. Ele está dizendo: vai lançando, vai cavando, porque você vai conseguir. E eu, pastor, nessa hora eu fiquei com Deus, eu fiquei arrepiado, porque Deus falou: não para, continua cavando, continua, desce mais profundo, filho, não fica com medo não, acredita, é o fim e fundamento, você está lançando as estruturas. Alarabandu que amanasse beni, labandu que amanassai, olabina cobianda somanasse eu decomana. Oh Deus. Pastor Leonel, eu estava aflito, pastor, falando com Deus na minha sala de madrugada, e Deus começou a falar isso comigo: não desanima, continua cavando. Ei, eu quero falar com você que está passando por luta: não desanima, continua cavando. Fundamento é coisa que ninguém vê. Fundamento é coisa que ninguém vê. Entende isso. A casa todo mundo vê, mas do fundamento ninguém consegue ver. Está todo mundo pronto para entrar na casa, mas são poucos que estão prontos para cavar e lançar os fundamentos. Pegar aquilo que já está pronto é fácil. Eu quero ver cavar a sapata. Deus falava comigo: continua cavando. E conforme você vai cavando, não sei quem já cavou uma sapata aqui nessa vida, você vai cavando, você vai ficando cansado. Conforme você vai cavando, os braços cansam, você treme. E aqueles que têm um costume menor é pior ainda, porque não aguenta dar 4 pasadas. Dá 4 pasadas, o homem larga a pá e fala: ei, isso não é para mim não.
Mas Deus é bom, pastor. Pega uns homens valentes, uns homens brabos, uns homens que se lanha todo, mas cava a sapata. Eu estava falando com o pastor, pastor, vai sair. Falamos isso hoje, vai sair. Mas há muito suor e lágrima. Vai sair, mas a base de muita oração. A sua vitória vai chegar, mas a base de muita oração, a base de muito fundamento, a base de muito trabalho. Não queira alcançar alguma coisa sem antes se esforçar para ter. Você tem que cavar, e depois de entender que a fé é o fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. E a alabandou que amanás. Alabandou que amanás. Aí Deus falou comigo assim: e o mais caro de uma obra, chuta o que é? O mais caro de um projeto, de uma obra, é a fundação. É onde eu invisto mais. Fundação mal lançada, estrutura que está ruim, velha ou mal dimensionada, será um fiasco. Será um fiasco. Porque quando você terminar ela e colocar sobre ela uma casa, então tu verás, e será como aquela palavra que diz: pegou e lançou os fundamentos sobre a rocha, o outro sobre a areia, e veio o vento e soprou contra a casa, e a casa caiu. Por quê? Porque o seu fundamento era fraco, porque a estrutura era fraca. E você investe tempo. Nós precisamos entender hoje que para moldar a fé é necessário investir tempo. Pastor, eu tenho fé. Quer saber quando você tem fé? Passa por uma luta. Dizer que tem fé enquanto as coisas vão bem é fácil. Dizer que tem fé enquanto tem um carro na garagem, um salário todo mês, é fácil. Dizer que tem fé enquanto está saudável o relacionamento, enquanto ninguém está doente, enquanto tu não se apega em nenhuma luta, é simples, é fácil. Falar que eu acredito em Deus nesse aspecto da vida é muito simples. Dizer que venham à igreja e sirvam ao Senhor. Mas então entra essa palavra. E essa palavra, ela é confronto. Ela não é uma palavra de acalento. Ela é uma palavra de confronto. Ouça a entonação dela: o justo viverá pela fé. Quando você entoa ela, você vai entender ela como um confronto. Ela é um confronto direto contra tudo aquilo que você está passando, que Deus vai te dar, que vai acontecer, que vai chegar. Mas que antes disso tudo, você precisa ter fé. E antes disso tudo ainda, você precisa descer e cavar os poços e lançar os fundamentos. E aí agora, quando você acaba de lançar esses fundamentos, você pode muito bem fazer uma casa, pastor Leonel, de 3x3, 9 metros quadrados. Evangelista Hélio, você pode fazer uma casa de 10x10. É um bom fundamento. Você pode fazer uma casa aí de 20x20. Você é ousado. Ou você pode pegar igual dois doidos e lançar um fundamento de mais de 900 metros quadrados. A sua fé vai determinar aonde você vai chegar.
sua fé vai determinar até o que você vai conseguir na sua vida. O determinante da sua vitória é a sua fé. E saiba, a fé exige trabalho. Não existe fé para quem descansa debaixo da árvore. E eu vou fechar essa palavra essa noite. Eu peço por gentileza, você que pode, se coloque de pé, nós vamos encerrar. Hoje eu te contei um relato daquilo que Deus falou comigo. Daquilo que Deus falou comigo dentro da minha sala. Que conversou comigo diante da minha aflição e os meus medos. Eu não tenho medo de dizer que tenho medo, porque todos nós temos medos. O problema é o que faremos com o medo que temos e para quem contaremos. Para quem você vai contar o seu medo? Para quem você vai contar as suas incertezas? Será que você vai contar para pessoas que vão te jogar para baixo? Para pessoas que vão falar para você desistir? Para pessoas que vão bater nas suas costas e vão dizer, é assim mesmo. Para pessoas que diziam, eu sabia que ia dar errado. Ou você vai lá contar para Deus? Ou você vai contar para um Deus que vai confrontar você. E Deus, Ele nos confronta e diz, o justo viverá pela fé. E eu gostaria de colocar essa frase ao inverso. A fé fará o justo permanecer. Como eu te falei, a fé é um fundamento que ninguém vê, mas que se você não tiver, a casa cai. Sem fé é impossível agradar a Deus. Deus está dizendo, sem fundamento é impossível me agradar. Uma vida sem fundamento, um homem e uma mulher sem fundamentos, não agrada ao Senhor. Essa noite eu te convido a lançar os fundamentos da fé e agradar aquele que te chamou. Pastor, eu não tenho fé. Busque a ter. Lance os fundamentos. Desça, para que então você possa subir. Porque só quem desce sobe. Feche os olhos onde você está.